Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês e quem for da família. Hoje é dia 16, aniversário da minha filhota, 17 aninhos. Hoje, segunda-feira. Semana passada eu acabei, acho que quem me acompanhou em rede social aí, Instagram, eu acabei, sem sair da ilha, fugindo um pouco da rotina da ilha, né, lá da minha casa, e fui para um hotel com a minha esposa comemorar o aniversário dela e acabei ficando lá 3 dias. Por isso até que eu não apareci no Morning Call, porque eu fui sem computador, sem nada, fui realmente para lá para descansar. Eu, nem tanto que eu já vim, estava descansando desde que eu cheguei na ilha, mas mais por ela, né, cuidando da casa, a casa sempre com visita, hóspedes, e aí, era aniversário dela, demos uma fugida aí, quarta, quinta e sexta, tá? Então, estou de volta, inclusive de volta, como vocês podem ver, em São Carlos, tá bom? Então, vamos lá. O que está agitando os mercados, né? Bom, aquela velha discussão aí de corte de juros ou não agora em março pelo Banco Central Americano. As apostas continuam altas, galera. Continua aí num patamar de 70% de possibilidade de cortes agora em março. Por mais que todos os Fed Boys tenham dito que é cedo para cortar, que a taxa tem que permanecer. São as frases que eles usam. É cedo para cortar, as taxas têm que permanecer nesse patamar ainda por um bom tempo. Pô, um bom tempo não é para cortar em março, né? E teve o caso de uma dirigente do Fed que falou se a possibilidade até da inflação, né? É, se ela não realmente ficar controlada, não caminhar em direção aos 2%, de novos apertos, né? Aperto significa aumentos. E aí, com isso, veio lá o CPI na quinta-feira, e justamente o fato de ter vindo ligeiramente acima, era esperado 0,3, veio 0,4, né? Se eu não me engano, acho que os números foram esse, de dezembro, é, já seria um sinal que não vem corte por aí. Mas aí veio o PPI, que é o preço ao produtor, né? Na sexta, que veio dentro do esperado. Quer dizer, o mercado está, na minha opinião, extremamente negacionista ainda, tá? Não temos nenhum sinal de recessão à vista. A Janet Yellen, ex-secretária do Tesouro, né, conforme comentei semana passada, já afirmou, como ela vem dizendo, que conseguiram fazer um soft landing ou um pouso suave, o que é inédito na história americana da Segunda Guerra Mundial para cá, justamente quando os Estados Unidos se tornou aí a grande potência econômica, principalmente após Bretton Woods, né, em 44. Então, os grandes instrumentos aí econômicos americanos, né, foram estabelecidos, FMI, Banco Mundial, né, a própria ONU, o Bretton Woods, como mencionei. Então, toda a hegemonia econômica aí no bloco ocidental, né, no bloco capitalista, vem sendo dominado aí pelos Estados Unidos desde então, há 75, 80 anos, quase, 80 anos, né? 80 anos agora, em 2024, 80 anos. Então, 80 anos de Bretton Woods. Então, é inédito, né? Antes, eu não sei dizer se foi possível aumento de juros sem recessão, mas da Segunda Guerra Mundial para cá, isso nunca aconteceu. Seria um caso inédito. Pode acontecer? Pode, né? Depois de tantos quantitative easing, de repente a maneira como eles estão começando, como eles estão enxugando isso, pode ser que consiga. É difícil afirmar, tá? A questão que a inflação veio diminuindo, a pergunta é, essa desinflação, né? Não é deflação, é desinflação.
Essa desinflação, ela veio para ficar nesse ritmo, ela foi temporária. O CPI deu a entender que, como veio acima do esperado, né, pode ser, é, pode ser que o mercado volte a ter algum pico de inflação, né? Porque o grande receio, os comentários dos Fed Boys é justamente essa política de se voltar a cortar juros, etc., o mercado achar que está tudo muito bom e voltar a gastar, os consumidores principalmente. A economia americana é uma economia de consumo, é uma economia baseada em serviço. É, os Estados Unidos se encontra em pleno emprego, né? E é essa variável que no meu caso, né, me preocupa porque recessão significa perda de empregos, né? Não que a gente, às vezes, o pessoal de esquerda acha que o mercado é malvadão, o ogro está torcendo para desemprego. Não, óbvio que não. Óbvio que isso não. Isso é idiotice achar isso. Mas é que macroeconomicamente falando é assim que funciona, né? A gente tem os ciclos de expansão do mercado, retração, expansão, retração. E essas retrações normalmente vêm acompanhadas de recessão, né? É, que provoca a inflação é justamente o pleno emprego. Todo mundo, né, é empregado, é pleno emprego. Mas aí o desemprego, de acordo com o payroll, está em 3,4%. É pleno emprego. Tem um percentual de pessoas que estão em mudança de emprego, né? Justamente porque o mercado americano, né, a economia americana está demandando emprego. Está em pleno emprego, o cara só muda em que situação? Para ganhar mais, né? E como não tem a legislação trabalhista rigorosa, o cara sai, né? Assim como também é demitido, o cara sai do McDonald's da frente da rua para ir para o Burger King na frente, porque está pagando, sei lá, US$ 2 a mais por hora. Eu lembro um número que me chamou muita atenção com relação à inflação, e isso antes do Fed começar a aumentar os juros, e eu fiz muitas vezes aqui no Morning Call esse alerta. Uma matéria que eu li no Wall Street Journal, 2021, né, quando o Powell dizia que a inflação que estava tendo naquela época era temporária, o salário de um balconista de McDonald's tinha aumentado, na média, 100%, pela demanda que estava né, pós-pandemia, quando acabou. Não teve lockdown para valer nos Estados Unidos, mas quando realmente a galera sentiu a vontade para ir para as ruas, né? McDonald's, por exemplo, aumentou 100% o salário, a demanda, né, de mão de obra. Então, isso gerou inflação. Aí o pau, em uma hora, arregou e começou a aumentar as taxas de juros. Então, eu vejo no SP Futuro divergências de baixa, possibilidade de queda, de correção, tá? É, dólar lá também armando pivô de alta, títulos do Tesouro também armando pivô de alta. Temos aí o grande risco de uma guerra no Oriente Médio, né? Alguns acham que talvez até ela já tenha começado, né? Uma guerra regional. Ontem aconteceu o ataque com mísseis da guarda revolucionária iraniana no norte do Iraque, né? E inicialmente até se dizia que tinham atingido o consulado dos Estados Unidos, que os Estados Unidos negava, né? E a discussão durante algumas horas foi: os Estados Unidos está negando porque se ele confirmar, vai ter que reagir, né? Vai ter que atacar o próprio Irã, não é mais, agora, aí é um Estado, não é mais um grupo terrorista como os Houthis, o Hamas, o Hezbollah, conforme esses grupos vêm sendo atacados por Israel e agora, né, no caso dos Houthis, pelos Estados Unidos e Inglaterra. Então, mas lá no norte do Iraque vinha pessoal local, né, iraquianos, etc., dizendo que o consulado americano tinha sido destruído, que haviam vários soldados americanos mortos, 5 soldados americanos mortos, etc. E depois e os Estados Unidos negando que não aconteceu nada, etc. O que parece que agora é
como um acordo é que foi atacado uma base do Mossad que ficava ali perto do consulado americano, mas o consulado americano não sofreu nada. De qualquer maneira, está havendo uma escalada. E aí aonde isso impacta, né? Principalmente é, petróleo e alimentos em geral, né? Até por conta de transporte marítimo, né? Aquela região ali do Mar Vermelho passa entre 10 a 20% do transporte mundial, dependendo da categoria, se é petróleo, se é comércio, Indo-Pacífico, Indo-Pacífico, né? Oceano Índico e Oceano Pacífico indo lá para a Europa, para o Mediterrâneo, para os portos ali do Mediterrâneo ou para os portos ali do Atlântico Norte, né? Que nesse caso, por mais que haja represária do Ocidente, o pessoal continua com medo de ir ali naquela região do Mar Vermelho e continuam dando a volta na África. E com isso a gente tem acréscimo de frete, acréscimo do preço dos produtos, né, que são repassados, atraso que gera escassez, né? Então tudo isso gera inflação. Então uma guerra regional ali, putz, é complicado para essa questão da inflação. Acho que os próprios dirigentes do Fed, né, e acho que o Banco Central Europeu, é, o presidente, diretor-geral do Banco Central da Alemanha, falou que é prematuro começar cortes de juros lá no Banco Central Europeu. Né? Ela falou isso em Davos ontem. Agora temos que ouvir o discurso aí da Christine Lagarde com relação a isso. Né? Ele não acredita que aconteçam cortes no primeiro semestre, né? Apesar do que a Christine Lagarde já comentou, que pode começar cortes mesmo antes da inflação ter ido para os 2%, que também é a meta do Banco Central Europeu e que é a meta do Fed. O Fed, em nenhum momento, falou de cortes antes de chegar no centro da meta, tá? E uma política restritiva, né, de juros altos por um bom tempo gera mais cedo ou mais tarde a tal recessão. Mas o mercado, a princípio, as apostas estão extremamente altas, estão em 70% de corte para março. Para março. Março, galera, hoje é dia 16. Março é daqui a um mês e meio, né? Então, daqui a pouco. Vamos esperar sair a inflação de janeiro para a inflação de dezembro. Não, dezembro já saiu. A inflação de janeiro em fevereiro, né, para tomar decisão em março, eu duvido que mude alguma coisa. Pelo contrário, acho que pode vir nova surpresa, que seja zero mais 0,1% acima do consenso, tá? É isso. Então, é muita calma nos investimentos. Pessoas me vêm procurando, amigos, amigos de amigos, né, que pedem, que sabem que eu tenho amigos, amigos de amigos meus, né? Esses amigos sabem que eles são meus amigos e pedem para falar, para ouvir minha opinião, etc. Eu falo agora, na minha opinião, né? Não é hora de justamente agora ir para a bolsa. É aquele comportamento atávico da galera comprar topo, né? Saiu ontem mesmo no Valor Econômico a matéria de que no Fórum de Davos o Brasil, pela primeira vez em mais de 10 anos, ele não está entre os 10 principais mercados, né, emergentes, não está no foco, né, dos investidores globais, não está no foco, não está no grupo dos 10 mercados emergentes mais buscados para esse ano para investimentos pelos investidores globais. Um detalhe, não só nós saímos desse grupo dos 10, mas como já fomos direto para 14º lugar. Então, aí, né, sem querer chutar canela de esquerdista, é questão de risco jurídico nesse país, é questão do lado mais esquerda do Lula, que está sobressaindo em relação aos primeiros dois mandatos dele, com relação ao apoio à Rússia. A gente viu que o Brasil endossou lá
é, o pedido de abertura de crime, né? Crime contra a humanidade no Tribunal de Haia pela África do Sul, né? Contra Israel. E se você olhar a lista dos países que fizeram isso, são todos países liderados por comunistas ou países muçulmanos. Não entendo o que que o Brasil está fazendo ali no meio, né? Isso passa uma mensagem para o mundo capitalista de que aqui agora a banda é outra, está tocando diferente. E a gente está vendo, né? O aparelhamento do judiciário virou uma coalizão eleitoral STF-PT. O STF virou um grande partido político, né? Não precisa mais, basta alguém da esquerda abrir qualquer processinho lá contra partido de direita, ele é acolhido imediatamente pelo STF e sempre julgado favorável ou contra esses partidos de centro-direita ou de direita, né? Que botam a pecha de extrema-direita quando não tem nada de extrema-direita ali. Pelo contrário, a esquerda que está cada vez mais extrema. Então, isso começa a afastar investimentos, é óbvio, né? O mercado tem memória, né? O mercado tem memória de desapropriações ou quebras de contratos, coisas desse tipo, né? Ontem acabou a dívida, né, da usina de Itaipu acabou, né? Já foi paga toda a usina e aí o Lula estava em reunião, né, para discutir a renovação de tarifas, etc. O Paraguai vende, né, excedente de energia de Itaipu. Itaipu é binacional, como o próprio nome diz. Ela já vende desde sempre excedente para o Brasil, mas eles querem agora os valores exorbitantes, né? E vem aquela velha questão de, né, o Brasil deve muito ao Paraguai pela Guerra do Paraguai, né, de 1865. Quer dizer, é surreal, é surreal esse negócio de, né, dívida com a África, dívida com o Paraguai. Meu, tá surreal. Daqui a pouco os egípcios vão querer cobrar a dívida do Império Romano pelo controle do Egito, né, no antes de Cristo, né? Os gregos vão cobrar isso dos romanos, né? Talvez os gregos cobrem da Turquia, que era o que sobrou do Império Otomano, os anos de dominação. A China está fazendo isso. Mas a China, pelo menos, é explícita. Ela fala que o Ocidente tem que pagar pelos 100 anos de humilhação, que na verdade foram 110, de 1839 a 1949. Dominação do Império Britânico e depois Império Japonês, né, de 1932 em diante, 31 ou 32 em diante. E essa história de trazer a história com H maiúsculo, né, para os dias de hoje, para definir políticas, né, é um absurdo, um absurdo. O Lula falou com relação a Itaipu que não, a gente tem que ajudar no desenvolvimento do Paraguai. Eu não sei se isso já é a deixa de que ele, contrariando os interesses brasileiros, vai de repente aceitar um tarifaço do Paraguai com relação à energia elétrica. Só que esse tarifaço, quem vai pagar? Quem vai pagar? Eu, o Mário aqui na tela, o Lucas Musetti, o Lucas Nakato, o Lucas Albuquerque, o Gabriel, você que está me ouvindo, você vai pagar essa ajuda, esse subsídio, né, que o Brasil vai dar para o Paraguai. Porra, tem que comprar energia a valores de mercado, acabou, né? Quer dizer, é, é, é surreal, cara, é surreal. E no caso no fronte brasileiro, a gente tem a questão aí fiscal, né? O Haddad, eu não sei quem é que estava no lugar dele, eu esqueci. Tinha alguém agora no lugar dele que até já secretário, né, da Fazenda já deixou em aberto a possibilidade de não ter déficit fiscal zero. O Haddad ainda está perseguindo o déficit fiscal zero para 2024.
já se vê, né, por exemplo, no Boletim Focus, um déficit de menos 0,8% do PIB, né? Para o Lula, qual o problema? Aqui, isso aqui não é despesa, isso é investimento no povo. O próprio Lula deixou escapar no outro dia que o pessoal, quando começa a ganhar mais 5 salários mínimo, não quer votar no PT, não vota na esquerda. Gente, o Lula, às vezes, tá dilmando cada vez mais, está ficando gagá. Ele está falando aquilo que a gente sempre falou. A esquerda só existe graças à miséria. Para a esquerda existir, precisa-se explorar a miséria. E aí a esquerda vem com um papo de moralidade, né? Ela tirou da esquerda, pós-Revolução Francesa, tirou da Igreja Católica o discurso de moralidade. Agora, a moral, quem faz o bem é o Estado liderado pela esquerda, né? Há mais de 200 anos, né? 230 anos. Só que para ela fazer o bem tem que ter quem esteja precisando de assistência. Então, a esquerda precisa de pessoas miseráveis, né? E pode ser até que não faça isso, quer dizer, eu acho que faz, né, conscientemente, mas se fizesse inconscientemente, né, deixar as pessoas na miséria, é justamente porque gasta demais, né, não investe onde deveria investir. O sistema de saúde brasileiro e de educação brasileiro, em termos de percentual do PIB, é um dos que mais recebe no mundo. Gui. Vocês sabiam disso? No mundo. Agora, quem estuda em escola pública e quem vai para o hospital público, me diz se tem um atendimento de primeiro mundo. Não, mas a gente tem gastos superiores a países do primeiro mundo no nosso sistema de saúde e sistema de ensino público, né? Então, e aí querem gastar mais, daqui a pouco vão vir para poder cobrir o déficit, vão vir com a CPMF novamente, né? Dizendo que vai para a saúde esse valor, como tantos impostos criados. Pô, mas a gente já tem investimento em saúde em relação ao PIB, um dos maiores do mundo. Então, o Haddad ontem teve reunião com o Pacheco, hoje ele tem com Lira, né? Justamente estão discutindo a questão da desoneração da folha, que o Congresso é resistente, ele não quer desonerar a folha. Claro, esse ano tem ano eleitoral, vai onerar a folha? E o lobby dos diversos setores no Congresso, né? Então, o Lira o Congresso é contra. Aí, uma alternativa que já está sendo aventada, e isso parece aqueles ioiô da época da Coca-Cola e Fanta, quem era criança nos anos 80 vai lembrar, está voltando a questão de taxar compras online até US$ 50, né? Até já falaram que o valor arrecadado pode até superar a própria queda aí da MP da desoneração. Pelo que eu li, tá se caminhando para algum meio termo, nem muito pró-governo, nem muito pró-Congresso, que era contra a reoneração da folha, tá? É, Então, por exemplo, outras medidas provisórias podem vir, como a reoneração aos municípios, reoneração ao setor de eventos, né? E ainda limitar, ter um limite de compensação para o uso de créditos tributários obtidos por decisão judicial. Eles estão passando o chapéu aonde der. O problema é que é um Congresso gastão, é um executivo gastão e é um judiciário que tem ambos nas mãos, também gastão. Vide lá, né? Vide lá o filhote lá do Missão Dada, Missão Cumprida, né? Parecia uma árvore de Natal, com todas as grifes possíveis nele, na esposa e no neto lá do ministro do STJ. STJ não, TS, ele era o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Não, Tribunal, TSE ou STE? Enfim, é o cara que tornou o Bolsonaro inelegível, né? Que depois foi falar pro Lula, o Lula deu tapinha, falou, presidente, presidente.
Missão dada é missão cumprida. Lula deu os tapinha na cara dele. Você deve ter visto esse vídeo, né? Será essa missão? Enfim, o José Dirceu comentou numa entrevista que o PT está perdendo a guerra de narrativas, a guerra cultural para a direita. Está perdendo, né? Que acha um erro o PT bater no Haddad, tinha que apoiar o Haddad, né? Enfim, em Davos também, ó, o chefe do FMI, Kenneth Rogoff, é um cara que eu gosto muito, tá? E ele escreveu um livro um pouco antes da crise do euro, de 2010, que eu li em primeira mão, que comentei muito com vocês. Um livro que é muito difícil de ler, muita tabela, muito técnico, um livro grosso, mas quem tiver vontade de desbravar, eu recomendo. É um livro que em inglês saiu, o título em inglês, This Time is Different. Desta vez é diferente. Em português, né, português do Brasil, o livro aqui na versão brasileira, eles fizeram igual o filme Psicose lá em Portugal, que o filme Psicose em Portugal saiu com o título de O Filho que Matou a Mãe. Quer dizer, spoiler do caralho, né? Ninguém sabia quem era o assassino lá do chuveiro. Mas aí os portugueses acabaram com isso. Então, o livro em português tem spoiler também. É 8 séculos de delírios financeiros. E aí ele fala de todas as crises financeiras que houveram no mundo. Inclusive, o livro saiu um ano, dois. No Brasil saiu um ano antes, mas eu acho que lá fora saiu 2 anos antes. Foi logo depois do crash de 2008. Foi escrito pelo Kenneth Rogoff e pela Carmen Reinhardt, dois ex-FMI, dois ex-diretores do FMI, e eles previam a crise do euro, e aconteceu. Então, esse cara lá em Davos falou, quer ver? Ex-economista-chefe do FMI, Kenneth Rogoff, classificou a política fiscal de Lula de, abre aspas, insustentável, fecha aspas, e afirmou que isso atrapalha a busca do Brasil pela retomada do grau de investimento perdido em 2015, né? O ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, alertou para o expansionismo fiscal do governo Lula, que, na opinião dele, pode comprometer o plano de voo do BC de seguir reduzindo a Selic em ritmo de 0,5 ponto percentual, tá? Então, é isso. A parte fiscal, né, ainda está, a princípio, a gente vê o esforço aí do Haddad em zerar o déficit, né? Mas já começa os rumores de que podem mudar essa meta do déficit, né? Enfim, tudo isso deixa o mercado nervoso. E aí tem esse cenário externo, como eu mencionei, de juros também nos Estados Unidos, né? E de possível muito provável guerra no Oriente Médio, uma guerra regional, fazendo explodir o preço do petróleo, aí ele pode sair da casa dos 70 e poucos dólares, voltar, rondar até mesmo os 100 dólares, então estamos falando aí de aumento aí de quase 30%, né? E isso, o combustível é talvez a corrente de transmissão mais rápida e mais eficiente de inflação, galera. Principalmente num país como o Brasil, que usa o transporte rodoviário maciçamente, né? Então é isso. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos e ver o que a gente lê nos gráficos com relação a isso que eu falei. Isso, na verdade, é o que o preço desconta. Isso que eu estou falando é o que o preço desconta, né? Então, está aqui, SP Futuro. Vamos falar do SP Futuro inicialmente, ó. Deixa eu abrir aqui a minha canetinha, tá? Então, vamos lá. Caneta aqui aberta. Ó, dois topos idênticos, mesmo nível. Opa, deixa eu aumentar aqui a espessura. Onde aumenta a espessura? Onde aumenta a espessura aqui nessa bagaça? Me deu branco aqui. Pá, 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 pá. Não tô achando. Deixa eu ver. Não tô achando. Então eu vou fechar isso aqui e abrir a outra que eu gosto mais dessa do Zoom, mas vou abrir essa outra aqui que também é boazinha.
Essa aqui é alemã, esqueci o nome dela, Epic Pen, eu acho. É, então, opa, então tá aqui, ó. Ok? Então tá aqui, ó. Divergência, ó, muito grossa. Annotate, annotate. Opa, eita, tô me atrapalhando aqui. Um segundo, galera, que ficou uma flecha aqui que eu não apaguei. Pronto. Então vamos lá, agora sim. Vamos lá. Então, ó, divergência de baixa aqui no FR, tá? FR14, tá? Inclusive, em relação a esse fundo aqui, ó, já houve, né, um advance breakdown, bem visível, tá? Então, ó, advance breakdown. Então, o que o IFR, eu lembro, tá na minha apostila do curso da BMF que eu dei, que eu acho que ainda está no YouTube, não, não tenho certeza se está no YouTube ou não. Eu lembro exatamente, no caso da OGX, que ela fez uma divergência de baixa, né? Enquanto o IFR, justamente, ele vinha fazer um pullback no fundo, fez o Advance Breakdown, o, o preço, né, ele repicava para ir testar o topo. Ou seja, o FR perdeu, né, perdeu, veio testar e o preço, na verdade, não perdeu e veio testar topo. E aí depois eu tenho esse exemplo aqui. Então, eu tenho exatamente esse exemplo aqui na apostila das aulas que eu dava na B3, BMF Bovespa na época, né? Olha só como é que tem tempo. Nem lembro quando mudou o nome para B3. Já tem, sei lá, já deve ter uns 10 anos. Não, não tem 10 anos ainda. Não tem 10 anos. Acho que foi logo depois que eu saí. Era BMF Bovespa ainda em 2016. Acho que foi depois da compra da CETIP, né? Que aí juntou BMF, Bovespa e CETIP. Aí virou B3, por isso o 3. Então, Advanced Breakdown e divergência de baixa no, eh, no, no SP500. E o SP500, né? Ele fez o seguinte movimento. Dessa perna aqui de baixa, ele cravou o primeiro alvo aqui, aí deu esse recuozinho na cabeça desse pivô aqui, né? E foi embora, né? Passou o segundo alvo e não foi buscar o terceiro, tá? Por quê? Porque aí entrou a dinâmica do jogo, entrou a dinâmica dessa perna de baixa toda aqui, onde ele está fazendo esse topo duplo bem no primeiro alvo, bem no primeiro alvo. Pode ir no segundo alvo? Pode, porque estatisticamente é o alvo que mais busca, né? Então, qual seria esse segundo alvo aqui? Opa, esse segundo alvo aqui do SP500, 5.010 pontos, né? Que levaria ele a romper até o terceiro alvo dessa perna de baixa e ir lá cravar o quarto alvo, tá? Então tá bem bonito aqui essa resistência aqui, ó, bem bonito. E olha só, ele está nesse momento, né? Nesse momento ele está caindo 0,56 e perdendo, né, o topo histórico. O topo histórico é que foi rompido aqui nesse topo quase que triplo aqui, né? É um topo triplo com três topos descendentes no FR. Esse topo histórico aqui, praticamente está fazendo um ombro, cabeça, ombro. Esse topo histórico aqui, a gente até agora não pode falar de rompimento para valer, né? Porque se é uma resistência forte que é rompida com força, ela é testada como suporte e, ó, rompeu, primeira vez que rompeu o topo histórico pós-pandemia, no dia seguinte não virou suporte. Aí rompeu de novo, ficou 3 dias em cima, 4 dias acima e perdeu. Mesma coisa agora, ou seja, isso aqui é uma zona de resistência super forte, galera. Né? O primeiro alvo de Fibo e o topo histórico, tá aqui, ó, topo histórico americano, tá? Isso é importante, esses detalhes que a galera é melhor esperar do que entrar atrasado. Quem está comprado desde lá de baixo dos 120 mil, 110 mil pontos, ótimo.
Agora, comprar bolsa em 2 mil pontos é foda. Vamos lá olhar o Ibov, né? E aí tá tudo batendo, a correlação positiva entre Ibov e SP500, e depois vocês vão ver com o resto as correlações negativas com juros e dólar. Então, quando a gente olha aqui o Ibov, ó, olha só a divergência brutal de baixa do IFR. A gente fez aqui, né? Eu até chamei, botei no Telegram e convido todo mundo a participar. O Telegram, agora que eu voltei, ele voltou até a crescer de novo, já está com mais quase 1.000, está com 1.000 pessoas a mais do que estava no início do ano, está com 20.500 pessoas praticamente. Eu até comentei, chamei isso aqui de halt invertido, né? Ele perdeu a média de 20, ó, na verdade, o que me chamou a atenção, olha a precisão da média de 20, que eu acho, o Mário deve ter comentado isso com vocês. Olha a precisão da média de 20 aqui, ó, halt, halt, né? E perdeu, e perdeu, e perdeu. Né? Quando você tem um halt na média de 20 assim, para isso aqui você operar como se fosse, né? Para você operar isso aqui como se fosse uma bandeirinha, né? Tem que romper a máxima do candle que fez o halt, né? E não rompeu nenhum dia, ficou 2 dias aqui dentro, né? Dentro dos limites daqui da máxima e mínima desse halt. E aí perdeu a média de 20. E aí fez o quê? Perdeu a média de 20 e fez o quê? Um pullback de livro nela. Um halt que eu chamei até de halt invertido. Não sei se existe esse termo, tá? Mas o importante é que, se não fosse a Petrobras ontem, ele teria fechado abaixo do topo histórico brasileiro. Está aqui, 131.190. Opa! E eu gosto de vender meu peixe aqui. Quem é das antigas, né? Antiga que eu falo, pelo menos uns 3 anos de Morning Call, esse valor, exatamente esse ponto aqui, foi antecipado aqui no Morning Call com 3 meses de antecedência. E no dia 8 de junho de 2021, antes do Ibov abrir, né? Estava positivo as ADRs. Eu falei, hoje deve então bater nesse alvo. E aí, dependendo do padrão, vai reverter. E aí, no caso de correção, pode ir até os 100 mil pontos de novo. E todo dia isso ia se confirmando. E no caso, tinha o programa na BMC, toda quarta-feira eu ia recordando os estudos até que ele foi lá. Até a Paula fala, você avisou meses antes essa correção, tá? Então tá aqui, a gente rompeu o topo histórico, e aí fomos fazer o quê? Cravar o segundo alvo. Cravar o segundo alvo, e aí seguramos no topo histórico, aí virou suporte, tá? 2 dias segurou, 3 dias segurou, né? Mas com fraqueza e perdeu. E por que essa fraqueza? Essa fraqueza eu já tinha comentado com vocês aqui. Essa fraqueza aqui, ó, tá aqui no FR, desenhadinha, tá? Ó, divergência forte de baixa, ó. E aqui, olha só, já fizemos Advanced Breakdown deste fundo aqui, galera, ó, deste fundo, tá? Podemos, de acordo com o noticiário, com uma série de coisas, isso aqui pode ser uma bandeira? Ainda pode ser uma bandeira, tá? Ainda pode ser uma bandeira, mas eu não acredito. Por quê? Eu não acredito por conta desse contexto, galera. Quando eu falo, eu tenho uma aula sobre suportes e resistências, eu falo que suporte e resistência tem que ter contexto, tá? Então aqui a gente tem contexto, segundo alvo de FIBO, acabou. De uma perna de alta praticamente em linha reta, né? De 20 mil pontos, mais 20 mil pontos, 23 mil pontos. Dá o quê? Quase 20% isso? Dá quase 20% isso? Deixa eu ver. 19,47%, quase, ó. 19,56%. Se eu pegar desse fundinho aqui, vai dar os 20%, ó. 20,25%.
né? Praticamente em linha reta, se for considerar esse segundo fundo aqui, tá? E reparem, a questão da divergência de baixa, olha aqui, aqui a gente tinha o oposto, ó, fundos mais baixos e FR com divergência de alta. Agora a gente tem topos mais baixos e aqui topos mais altos, divergência de baixa. Então, divergência de baixa, divergência de alta. Um colega meu da CMA, onde eu dava aula na década de 2000, o Riva, ele tinha uma frase, e ele tinha no grupo de alunos dele, que ele criou um grupo de caçadores de divergência, ele falava: quem opera divergência nunca vai passar fome, né? Ou seja, vai viver de mercado para da vida, né? Swing trade, ações, investimentos, migrar de renda fixa para variável na hora certa e vice-versa, tá? Então tá aqui. Vamos dar uma olhadinha, no caso de Ibov, vamos olhar também, por exemplo, MACD. Ó, MACD também com divergência de baixa. Olha a divergência de baixa no MACD. E MACD, ó, ele não está vendido ainda, mas ele deu exaustão de compra. MACD é mão forte, né? Aqui, por exemplo, ó, ele entrou em venda, e aqui ele entrou em exaustão de compra. Na verdade, ele entrou em exaustão de compra aqui, aí ficou em exaustão de compra quando andava de lado. Aqui entrou, aí depois voltou a ficar comprado aqui, nesse movimento de alta. Aí ele cruzou de novo a, a linha MACD, o MACD, voltou a dar exaustão, e aqui ele ficou vendido. Então, esse período todo, ele ficou vendido, aí às vezes dava exaustão de venda, porque ficou andando de lado, e aqui, nesse dia aqui, ó, nesse dia aqui, ele deu compra. Vamos ver que dia é esse? Nesse dia aqui, ele deu compra, ó. Ó, nesse dia aqui, nesse candlezinho aqui, ele deu compra. Na véspera, ele rompeu o topo. Nesse candlezinho aqui, ó, ele fez um gift. Dava para todo mundo alocar grana em Bovespa aqui nesse patamar. Que patamar é esse? 118 mil pontos, né? E ficou comprado até então. Bandas de Bollinger abriram, ó. Setup Sacha Gray, né? E deu compra no MACD. E agora, para quem é mão forte, que não quer sair numa exaustão de compra, ele ainda não está vendido, mas ele está com divergência de baixa e exaustão de compra, tá? E aumentando aqui, ó, a força, né, dessa exaustão, né, aqui pelo histograma, dá para ver isso. Vamos olhar o OBV, né? O OBV, a gente não tem divergência de baixa, tá? Mas ele já está, a média, né, que eu uso aqui para suavizar o OBV, já está virada para baixo e o preço trabalhando, o indicador trabalhando um pouquinho abaixo, tá? A gente até poderia falar de divergência entre esses dois topinhos aqui. Não, não é divergência. Esses dois topinhos aqui, ó. Deixa eu ver onde está isso que eu não estou enxergando. Opa. Não, ele está acompanhando o preço, tá? Está acompanhando o preço. Não temos divergência aqui no ABV. Pelo menos não por enquanto. Podemos dar uma olhada até no semanal, prazo mais longo, para dar uma olhada. Sem divergência aqui no semanal, tá? Sem divergência. Mas, ó, a princípio, estamos ainda nessa semana, ó, olhando as 2 semanas anteriores, olhando pelo gráfico semanal, a gente ainda pode falar de pullback no topo histórico, tá? Então, essa semana é extremamente importante para a gente, tá? E agora, falando de dólar, né? Falamos de correlação positiva índice brasileiro com americano, vamos falar agora de, de dólar, né? Ó, o dólar ontem estava armando um pivô, tá? Ele armou um pivô de alta, tá? Armou um pivô de alta, né? Por quê? Porque isso aqui já podemos chamar de fundo, pelo que ando de ontem. Estava mais bonito para fazer esse pivô de alta quando estava com uma alta mais forte,
mas é um pivô de alta, armado, armado. Para confirmar, obviamente, já tem que passar desse topo. E aí a gente tem essa projeção aqui para fazer, para cima, lá na casa dos 5,05 até 5,10. Podemos até, para vocês terem uma ideia de dólar, até antecipar isso, só para ter uma ideia de até onde pode ir, ó, a gente pode ir a 5,10, 5,10, 5,04, tá? Desse pivôzinho de alta aqui. Ou se quiser ser mais conservador para alvo, pegar essa perna aqui, essa última perninha de baixo, tá? Aí vai lá, 5,04, né? Tem uma confluência aqui de terceiro alvo, né? Com o segundo alvo aqui nessa região, tá? Temos essa confluência aqui, esse pivô se confirmando. Temos essa confluência aqui, ó, segundo alvo com terceiro alvo, dessas duas pernas de baixa, das pernas do pivô, né? Do que seria um pivô de alta que está armado o pivô. Ainda não foi acionado, está armado, tá? Está armado. Mas a gente já viu, ó, falando de divergência, a gente já tinha, ó, divergência aqui de alta no dólar. Divergência de alta no dólar, tá? Assim como a gente teve, ó, divergência de alta no dólar aqui, ó. Divergência de alta no dólar aqui, tá? Então é importante vocês ficarem atentos a isso, né? Esse contexto de divergência, essas divergências confirmando, uma confirmando a outra, o dólar confirmando o Ibov, né? O dólar index, né, o americano, ó, já fez o pivô de alta. Já fez o pivô de alta, né? E aqui é até mais fácil projetar, que tanto faz projetar essa primeira perna com a última perna de alta, que está no mesmo nível. Então, olha aqui os alvos do dólar DXY, tá? Então, correlação positiva entre DXY e o nosso dólar, correlação negativa entre o DXY, dólar e o Ibov, correlação positiva de queda, probabilidade de queda com divergências no SP e no Ibov, tá? E temos aqui também o título do Tesouro, ó, 1,50 de alta hoje, ó, deixou um fundo mais alto. Se hoje fechar nesse padrão, né, temos um pivô de alta armado nos yields do Tesouro de 10 anos, tá? Que, by the way, cravaram o terceiro alvo, né, com precisão, o Hana. Cravaram o terceiro alvo e, a princípio, reverteram. E agora está armando pivô de alta. Média de 200, tendência primária de alta. Tendência primária de alta. E a terciária virou para alta, está virando para alta também hoje, né? Hoje, tá? Petróleo nesse momento sossegado ainda, tá? Mas também fundo mais alto que o anterior. E a gente tinha, ó, o petróleo cravou o terceiro alvo, que eu mostrei para vocês, cravou o terceiro alvo, com divergência de alta em relação aos fundos descendentes do preço aqui no FR, tá? Cravou tendência de alta, tá? China, que manteve as taxas inalteradas essa noite de juros, perdeu o terceiro alvo de baixa e aí foi buscar o fundo anterior, que segurou desde o repique, ó, e perdeu esse fundo anterior, recuperou hoje. Mas a China está em maus lençóis no ambiente bancário lá. Está com divergência de alta aqui nesses dois fundos, a China, né? Vamos ver. Mas lá é uma economia que, né, a gente não pode se fiar por conta dos estímulos, uma série de coisas que eles fazem, são os zeros e vezeiros em fazer. Vamos falar dos nossos juros aqui, DI 29. Ó, DI 29. Cravou o terceiro alvo de FIBO, ó que beleza. Cravou o terceiro alvo de FIBO. E com o padrão de ontem, né, ligeiramente alto, estava subindo mais, fechou com 0,05 de alta só, mas aqui pode ser um fundo. Com o dólar subindo hoje, dólar index está subindo 0,52%, galera. Vai puxar forte o nosso dólar aqui, tá? SP caindo 0,52.
Ajuda a puxar o dólar e derrubar o Ibov. Isso ajuda a puxar o DI. E DI, ó, hoje se subir, ó, pelo valor da média de 20, ela fica positiva, tá? Ela fica positiva. Então é isso. Welcome to the jungle. Nakata, Bitcoin. E antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores BitGet. Daqui a pouquinho, o Mário está aí para pegar a abertura do índice e do dólar com vocês, galera. Então, hoje, por conta da minha verborragia, o Morning Call vai invadir um pouquinho aí o horário de abertura das 9 horas, mas a nossa sala está sendo aberta agora para quem quiser já acompanhar por lá, para não ter o delay do YouTube, e daqui a pouquinho a gente está aí com exclusividade para os nossos assinantes do Projetos 10%. E eu mando aí um abraço carinhoso para a galera que foi me visitar, me reconheceu, veio falar comigo lá na Ilhabela, né? É, várias pessoas, acho que foram 6 ou 7, sendo que um saiu de São Paulo e foi até a Ilhabela para me dar um abraço carinhoso, foi bem legal, bem emocionante para ambos, né? Então, agradeço o carinho de vocês e sucesso, paz e prosperidade para todos vocês, principalmente aqui no projeto que vocês estão fazendo parte, tá bom? Vai, Naka. Boa, boa, boa. Então, e aí, galera, bom dia. Vamos lá então para os nossos parceiros aqui do canal e a gente começa já falando do BTC. Vamos embora. The world is your stage. Take the first step to change. Lead with vision and innovation. Perfect your strategy and make your goals reality. Hace que valga. Get in the game. Make it count. Boa, galera. Então, vamos começar aqui já dando uma olhada no preço. Antes, tem algumas coisas que eu queria mostrar para vocês, galera, porque o projeto da For Traders não para. A gente está regaçando, tá? Ontem a gente chegou a fechar mais uma boleta aí no mês de janeiro. Se não me engano, a gente está mais do de 7,5%, 8% positivo no mês. Nesse começo de mês aqui de 2024. Ontem esse foi o trade aqui que a gente teve de fechamento de swing, fora os trades do Gabi que a gente foi fazendo aí. Isso porque o mês nem terminou, né? Então, galera, o COP já tá rodando, né? A gente tem mandado para vocês aí o link do COP. E modéstia à parte, a gente está mandando muito. Já teve até gente aqui do projeto que fez 25% da conta somente copiando o que eu e o Gabi a gente vai soltando ali dentro da conta da BitGet, tá? Então, isso aqui foi a boletinha de ontem, bem irada, muito feliz aí com o resultado, tá? E quarta-feira, galera. Hoje é quarta? Não, hoje é terça, né? Hoje é terça. Quarta-feira, amanhã, a gente tem aí a live com o Gabi à noite, tá? Às 7 horas vai voltar aí a sala de trade ao vivo. Então, para quem aí tava afim, né? A gente já fazia isso no ano passado, tá? Toda quarta-feira, às 7 horas da noite, o Gabi abria a sala de trade ao vivo, tá? E ficava mais ou menos aí 1h30, 1 hora com a galera ali que estava online com o pessoal da For Traders, para ficar procurando um pouquinho sobre trade, aproveitava para dar uma aula. Então eu já faço o convite para todos vocês aí, que 7 horas amanhã já vai estar rolando novamente a sala de trade ao vivo, tá, galera? Bom, vamos falar um pouquinho sobre preço aqui, né? Ontem a gente teve uma movimentação até que bem singela, né? Foi bem tranquila a movimentação de ontem. Hoje a gente começa a dar indícios de querer dar uma voltada, tá? Uma das coisas que a gente já tinha falado para vocês, né? Era essa divergência de baixa que a gente estava tendo aqui, né? Em relação ao preço. Parece que a exaustão realmente está batendo no mercado, até por conta do sentimento da rede, que tem caído bastante, tá? Então, aquela euforia, né, aquele alvoroço que a gente estava para construir novos topos, tá dando uma reduzida, galera. O que é bom, porque pelo menos para a galera que não se posicionou ainda, né, que tem dormido no ponto aí, pode ser que a gente tenha, né, pode ser que a gente comece realmente a procurar, né, os patamares mais inferiores aqui que a gente vem olhando. Lembrando que
enquanto a gente estiver nessa consolidação aqui, né, a gente não pode falar ainda, né, em nenhum pivô de baixa, até porque a gente não rompeu aqui esse fundinho, né? Então a gente precisaria realmente fazer um pivô de baixa aqui construído para a gente poder falar em uma possível reversão, tá bom? Lembrando que agora, tá, galera, até colocando aqui, né, a gente tem, ó, uma grande concentração ainda de stops, tá, na região de 44 mil. Deixa eu até baixar aqui a caixinha. De 44 mil a 45 mil dólares, tá? Tem alguns caras aqui que acabaram shortando, né? Vendendo aqui esse movimento de queda que a gente teve aqui no dia ou no dia posterior ao lançamento do ETF, né? Tem uns stops aqui que ainda de posições um pouco grandes, tá? Então, ainda assim, como eu falei para vocês ontem, tá? Eu ainda tô vendo aí pelo menos uma volta para tirar essa liquidez que tem aqui, tá? Fazendo até será quase que um pullbackzinho, né? Em cima dessa região aqui, que antes era suporte, agora, em tese, vamos ver, retestar aí para ver se virou resistência mesmo, tá? E aí decidir o que a gente faz aqui. Se a gente realmente vem para retestar os 40 mil, né? Lembrando que tem uma liquidez também aqui embaixo na região, tá? Então toda essa região aqui de 39 a 40 e poucos mil dólares aqui, tem uma boa zona de liquidez, né? Ou seja, tem muita ordem ainda, muito stop preso, tá? Das posições compradas, alavancadas que foram feitas aqui nessa região. Tá? Então tomem cuidado com relação a isso. Mas vamos ficar de olho ainda, né, galera? Porque vocês sabem como é que é o emocional em si do investidor, tá? Não acho que grande maioria das pessoas tenha um psicológico, um emocional para aguentar a estilingada de preço do Bitcoin, né? Os mãos de alface são os primeiros a sair do mercado e não tem jeito, né? O cara que é mão de alface, o cara normalmente é o cara que mais toma preju, ele é o cara que acaba dando, né, posição dele para gente que opera no mercado. Então, não tem muito o que fazer, é a vida é louca. Então, esperem para ver o que vai ter aqui, tá? Eu acho que assim, a gente vai caçar essa liquidez para realmente decidir se a gente vai puxar essa liquidez aqui nos 39,40 ou se a gente pode fazer uma tentativa aqui, talvez de topo duplo, alguma coisa do tipo, para tentar sugar essa liquidez que tem acima desse topo histórico, né? Lembrando que ainda tem alguns degenerados aí que acabaram vendendo aqui numa posição de 100x de alavancagem, tá? Então tomem cuidado. Galera, agora às 9 horas a gente está pulando, tá? Lá para o Morning Call da For Traders, tá? Então a gente vai dar uma entrada um pouco mais pesada nesse assunto aí sobre as zonas de liquidez, tá? Bem como algumas notícias que eu quero mostrar para vocês, beleza? Tamo lá começando daqui a pouco, galera. Bom, e é isso. Pessoal, não esqueçam de deixar o seu like, tá, aqui nesse vídeo, compartilhar com os amigos, levar esse conteúdo para mais pessoas, porque a gente consegue aqui distribuir esse conteúdo de qualidade. Beleza? Bom, galera, então tamo junto. Eu vou passar aqui agora pro Marião. E é isso aí. Valeu. Tamo junto. Vai Show lá, de Marião. bola, Naka. Fala aí, pessoal. Bom dia a todos. Bom, pessoal, vamos começar aqui, tá? Só algumas coisas importantes aí sobre a agenda do dia de hoje. Hoje nós temos uma agenda bem interessante dentro do mercado, tá? Para quem está sintonizado junto com a gente vai ter, pessoal, a gente tem hoje de agenda às 10h30, vai sair o índice de atividade industrial Empire State nos Estados Unidos, e isso deve trazer alguma volatilidade. E nós tivemos algumas coisas que aconteceram no pregão já hoje de manhã. Saiu o índice de inflação da Alemanha e ele foi para 3,7% em dezembro, meio ponto acima do anterior. Então isso vai corroborar com as falas que nós vimos ontem lá em Davos, dizendo que a Europa ainda não está preparada para cortar os juros. E também saiu o índice de expectativa econômica da Alemanha, ele subiu para 15,2 pontos e era esperado 12. Então isso daí só corrobora cada vez mais de que a gente não deve ter corte de juros tão cedo ali na Europa, tá? Então deve ficar um pouco mais atrasado e principalmente aí mais atrasado do que o mercado americano. Ontem, quando vocês viram que o mercado deu uma puxada para cima, é porque saiu um relatório do Goldman Sachs
e o Goldman Sachs acredita que o Fed vai baixar os juros em março. E aí, posteriormente, vai ter queda da taxa de juros lá na Europa, depois no Reino Unido e assim sucessivamente. Mas por isso que o mercado teve essa reação. Vamos compartilhar a tela aqui junto com vocês. O André já falou bastante aí sobre o índice Bovespa, tá, pessoal? O que a gente vem analisando, a questão do OBV, divergência, né? Ele mostrou o IFR também em divergência, alguns aspectos importantes nesse momento sobre o índice. Mas eu queria só colocar aqui algumas coisas, tá? A gente falou muito das ações da Açaí, elas continuam fortes, tem alvo ali para 15,23. Ontem, a Azul, o pessoal perguntou se era uma movimentação de vendedora da Azul, né? E, na verdade, aqui na Azul eu tenho que tomar cuidado em pensar em venda, porque isso tem mais característica de trap. E a indicação é ficar longe de um contexto como esse. O Banco do Brasil, ele ainda continua forte, ele ainda fez rompimento aqui da média móvel de 20, tem alvo ali para 58,71. A BPAC, ela também está forte dentro do mercado, tá, pessoal? Ela tem alvo ali para 39,02. A Eletrobras, ela também forte dentro do mercado, ela alcançou aqui esse alvo de 200%. A gente ainda tem a Engie 11, que também segue aqui forte, alinhado para cima, tem alvo a 56. EQTL também ainda forte dentro do mercado brasileiro, está querendo fazer um power breakout, né? Alvo 37,23. A gente tem também o Itaú, que também segue uma movimentação aqui, pessoal, querendo fazer uma trick entry, então tem alvo para 34,60. A Petrobras também tem uma trick entry, veja que ela está querendo fazer esse pivô, tem alvo para 40, 45, e nós temos a Pets, que aí é uma movimentação de baixa dentro do mercado, querendo fazer um pivô com alvo a 3,27. Tá? Então, esses são os principais ativos dentro do mercado brasileiro. E agora vamos entrar aqui na seara aqui do day trade, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Parará, parará, pá, 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 pá. Vamos ver um negócio aqui. Bom, já que estamos aberto no YouTube, eu já sei. Para a galera do YouTube aí que está acompanhando a gente, que ficou aqui até o final. Vamos fazer o seguinte. Vamos acompanhar essa abertura juntos? Vamos lá. Ó, dólar futuro, então. Vamos pegar aqui os principais aspectos do dólar. Ó, vamos lá. Vamos pegar aqui o gráfico diário. O gráfico diário do dólar, pessoal, que movimento é esse? Isso aqui é um chute de alta. Tá legal? Então, a gente pega aqui a projeção da barra do dia anterior e projeta para cima. Vamos aos 60. 60 minutos, querendo, inclusive, então, romper essa média móvel de 200 períodos. Eu vou marcar, então, já esse topo. Ok? E agora aqui, ó, eu vou colocar aqui o gráfico agora de 5 minutos. E vamos ver como é que está a questão do 5. É um fabuloso 4, certo? Então, esse fabuloso 4, nessa situação, ela pode dar contexto o quê? Comprador, né? E aí, seria a partir o quê? Do rompimento da primeira barra do dia. Inclusive, o vídeo do fabuloso 4 vai estar saindo essa semana, tá? Vai estar saindo amanhã, aqui no canal. O índice futuro está querendo, então, promover um chute de baixa. Ele já rompeu esse chute de baixa, certo? Então, ele já jogou aqui para baixo, aqui nesse chute, ó. Certo? Então, você projetaria essa primeira barra. Mas vamos colocar os 60 minutos, certo? Vamos ver aqui como é que está a questão dos 60. Veja que nós temos aqui, pessoal, tá? A gente tem um grande range, ó, dentro do mercado. Então, o topo e o fundo, a média móvel de 20, fazendo alternância sobre os preços. Então, isso, de certa forma, tem um certo impacto, né, dentro do mercado. Vamos ver o 15 minutos, só para a gente dar uma verificada como é que está a situação do 15. 15 minutos também está livre para queda, né? O mercado meio livre para queda. Agora, vamos pegar a situação do mercado americano. Deixa eu pegar aqui o mercado americano em tempo real.
Só para a gente dar uma olhada aqui. Vamos ver como ficou o dólar também no 2. O 2 minutos do dólar não tá legal, hein, pessoal? O 2 minutos não tá legal, tá? Por enquanto aqui o 2 minutos não achei legal. Então, aquele lance que a gente falou de compra da primeira barra não fica bom, não. Se você olhar o 2 minutos, ó, ele tá numa lateral. Vamos inserir a VWAP para a gente ver como é que a gente faz aqui com relação a VWAP. Um diazinho meio de reversão, né? Na real, se você parar para pensar pela VWAP, esse fechamento, esse pullback, ó, na verdade ele pode montar um pivô tipo de baixa, né? Mas vamos esperar mais um pouco pela VWAP, porque se o mercado entrar nessa de lateralização, a situação fica crítica. Tá? E aí não é muito interessante fazer isso, tá? Fiz uma compra no Nasdaq, pensando em volta em V, às 8h25 da manhã, que foi aqui, ó, nesse pivô de alta. Isso aqui, na verdade, é um afastamento inferior, tá certinho, tá? A tua compra. Esse evento aqui é um afastamento inferior. Ele não é um padrão só de volta em V. Você já tem aqui a situação do pullback. Pode ser até uma volta em V maior se eu tratasse de um gráfico de 15 minutos. E aí, no 15 minutos, ó, como vocês podem ver, aqui se daria numa situação de volta em V, tá? Mas, nesse caso aí, a gente vê nos 5 minutos que, na real, ele tem uma situação dentro do mercado, tá? Que já traz para ele um movimento de afastamento. Então, isso é interessante, esse contexto do afastamento. Vamos ver aqui, ó, a situação do DXY. O DXY é importante, tá? DXY, pessoal, para quem acompanha o DXY ele está batendo aqui um topo, ó, e ele está querendo buscar esse rompimento no gráfico diário. Então, aí a projeção desse movimento do DXY eu faria aqui, ó, com retorno ali para 103. Então, o dólar ele está começando a se valorizar frente ao resto ali, tá, pessoal, de outras moedas, de outros pares de moedas, como, por exemplo, frente ao euro, né? Essa situação de valorização do dólar, ela rebate sobre o mercado brasileiro, obviamente. Além disso, tá, pessoal, no mercado brasileiro, a gente colocou até como tema título desse Morning Call a piada do déficit fiscal, porque o que está acontecendo é o seguinte: se vocês olharem o noticiário, o governo está naquela situação de que tem que deixar o déficit zerado, que provavelmente não vai acontecer, e não deve acontecer, né? O déficit está sendo estimado pelo mercado de ficar em 0,8% negativo. Se o déficit fiscal ficar 0,8% negativo, tá? O novo arcabouço fiscal ele gera gatilhos em que você tem que ter corte de despesa para o ano de 2025 e 2026. E aí é que vem a preocupação do Fernando Haddad, né? Porque se ele engatilhar esses cortes por conta do novo arcabouço fiscal, ele pega um ano de eleição, que é 2026, e isso preocupa o governo. Só que vamos falar a real. Por que é a piada do déficit fiscal? Porque a gente sabe que vai dar déficit, vai ficar acima de 0,25, vai chegar no próximo ano, eles vão fazer alguma maracutaia, vai fazer PEC, etc., e vai ter gasto, né? Então, ou seja, esse arcabouço fiscal aí vai virar uma piada, tá? Então, é isso que está acontecendo nesse momento. E aí a gente está vendo essa reação até do câmbio, tá? Então, o dólar ele pode estar precificando. Além disso, se a gente pegar aqui os juros, tá? Então, vamos pegar aqui o DI, para a gente dar uma olhadinha no DI. Se a gente olhar, por exemplo, a situação do DI, né? Se a gente enfrenta aquela dificuldade do DI entrar naquela tendência forte de baixa, né? Principalmente se você pegar os DIs mais longos, tá? Então, pessoal, isso não é uma boa resposta para o nosso dólar. E agora, com o dólar se valorizando lá fora, a situação fica mais crítica, né?
fica mais difícil ainda da gente conseguir contornar essa situação. E aí vem mais valorização para o dólar aí. Enfim, o DXY está na tendência, o índice futuro está caindo aqui no seu Monster Gap, o dólar aqui, o gatilho do 2 minutos não está bacana. Vamos dar uma olhadinha como é que tá os mercados ali, tá? Dos pares de moedas, só para a gente ter alguma situação para ver se tem alguma diferença aqui dentro do mercado, tá? Eu vou deixar um alerta aqui, ó, na situação do euro, ok? Vamos ver aqui como é que tá outros pares de moedas também. Vou deixar um alerta aqui na base negativa aqui do USD-CAD. GBP-USD, vamos ver como é que tá por enquanto, nada. Só para a gente ter mais ou menos essa situação, né? Como que opera um Monster Gap? Ué, você marca a primeira barra, venda vem na primeira barra, projeta o alvo, stop na primeira barra do dia, tá? Deixa eu pegar aqui a apostila. Abrir aqui a apostila. Monster Gap. É que o mercado, quando ele gera essa situação, né? Ele está buscando basicamente uma reversão dentro do mercado, né? Logo de cara com a abertura, né? Então você tem a situação ali, por exemplo, do fechamento do dia anterior, né? Você pode ter aquela situação dele estar formando um Monster Gap ou dele estar fazendo simplesmente um chute de baixa. Então, por exemplo, você tem ali a movimentação do dia anterior, ele já abre invertendo a curva com relação à média móvel de 20 e 200, marca a primeira barra, você tem o gatilho de entrada, stop, projeta alvo, né? É um trade agressivo, certo? Mas é aquele trade por conta de frustração do movimento anterior, né? Então, é aquela causa de frustração. Quando se trata numa situação de abertura de mercado, como a gente está vendo aqui no caso do índice Bovespa, tá? O que a gente faz numa situação como essa? Eu posso até entrar no Monster Gap, mas a partir do ponto que ele já começa a se acelerar, você pode colocar o teu stop, por exemplo, no 0 a 0, entendeu? Por quê? Para você se proteger, tá? A situação, por exemplo, para o dólar, ela é parecida, tá? Então, o dólar tem uma situação parecida, mas ele não foi tão em linha como o índice. O índice ele já deu o rompimento na segunda barra do dia. O dólar aqui, como a gente viu, ele rateou, né? Então, essa rateada do dólar aí a gente aborta. Mas a movimentação perante do índice, aí a situação é diferente, tá? Deixa eu ver uma outra situação aqui dentro do dólar futuro. Por enquanto seria mais essa condição mesmo do dólar, né? Deixa eu ver como é que está a situação do 15 minutos do dólar. O 15 minutos do dólar chama atenção, né? Deixando aqui essa barra com cauda inferior, tá? E lembrando que a gente tem aqui os 60 minutos, né? 60 minutos querendo fazer essa reversão aguda do câmbio, né? Aqui, pessoal, inclusive, se o mercado não acabar retornando, né? Então vamos supor, o mercado não conseguiu bater um retorno rápido, né? E insistir nessa movimentação, aí nós estaremos em grandes problemas dentro do mercado do dólar, né? E aí fica essa situação mais agravante desse movimento aqui do câmbio, ok? O ideal é quando você tem o rompimento já de uma barra para outra, tá? Então, por exemplo, que nem nessa situação do dólar, que ele está rompendo esse topo. O ideal é quando ele rompe já na segunda barra. Ele não rompeu na segunda barra, ele atrasou esse rompimento. Porque se ele fizesse o rompimento da segunda barra, aí ia ficar numa situação semelhante ao do índice futuro. Como ele atrasou um pouco, dá um pouco de medo de pegar se o 2 minutos não estiver totalmente alinhado. Mas foi um fabuloso 4 também, tá? Ele acabou enquadrando na situação de fabuloso 4.
Vamos ver como é que está o caso ali do euro. Só para a gente ter uma ligeira noção, que pode estar querendo também fazer um pivô de alta. Ok? Também tem essa situação. Não tem o Rafael. Fiz uma venda na VWAP no índice nos 5 minutos. Estaria ok para vender ou seria arriscado? Ela não teve o padrão clássico da VWAP, tá? Ela tem movimento de trade de abertura, mas não tem padrão de VWAP. Cuidado, ok? Quando você está falando num padrão da VWAP, é interessante você identificar o impulso e a correção. Aí você tem que ir para o 2 minutos nessa situação dele. Então, se eu for no gráfico de 2 minutos, tudo bem, eu posso avaliar aqui que teve um gift, teve um pullback na VWAP, causou um padrão aqui desencadeando uma venda, ou mesmo, por exemplo, aqui no fundo do candle 4, né? O fundo do candle 4 seria um pivô clássico da VWAP, que aí, por exemplo, você poderia projetar um micro scalping a partir desse rompimento, e aí tentando aí contornar a situação agora pela média móvel de 9, ok? Aí sim, agora nos 5 minutos, a situação é oculta, né? Então, a situação oculta dos 5 minutos, aí é trade de abertura, não é trade da VWAP, tá? Eu tenho que lembrar disso. Inclusive, isso daí está no Ogroflix, né? Então, quem está acompanhando, está lá no Ogroflix, no curso gratuito. Não só no curso gratuito, como também tem aqui no Projetos 10%. Mas eu tenho que lembrar de algumas circunstâncias, tá, pessoal? Por exemplo, vamos lá, tá? Quando eu estou falando de day trade, eu tenho que lembrar que tem vários tipos de day trade que eu posso estar fazendo dentro do mercado. Isso aqui é uma coisa importantíssima, tá? Porque você tem os momentos dentro do mercado com que ele oferece uma movimentação e situação de trade. Então, por exemplo, eu tenho o movimento de trade de abertura, que são aqueles primeiros 30 minutos dentro do pregão, para você pegar a primeira onda, tá? Então, você tem que dar um reset na sua mente. Como que é dar um reset na sua mente? Vamos lá, a gente tem ondas de Elliott. Então, as ondas de Elliott são as ondas que acabam entrando dentro do mercado aí como um dos princípios que o mercado vai fazendo no dia a dia. Então, o primeiro caso ali das ondas de Elliott que a gente tem que lembrar nessa situação é o quê? Existe a onda 1, que é o início, a onda 2, que é a correção da onda 1, a onda 3, que parte o pivô, e depois a gente tem 4, 5, ABC, certo? Até aqui, eu posso ter muita dificuldade de lançar quando chegar, por exemplo, a onda 4, 5 e ABC. Essa daqui é muito difícil, porque isso aqui precisa do alinhamento perfeito das ondas anteriores. Mas a onda 1, 2, 3, que é o pivô clássico dentro do mercado, é fácil de identificar. Então, eu posso partir de um seguinte princípio quando eu opero day trade. O que aconteceu ontem ficou lá para trás, ficou ontem, tá? E o que acontece hoje é o que tem mais valor, porque o mercado hoje tem uma reação que é diferente da reação do dia anterior. Basicamente seria isso. Então, a partir desse ponto, tá? O que a gente pode verificar nessa situação dentro do mercado, ok? Mercado abriu, ele vai tender a fazer uma movimentação que seria só a onda 1. Então, essa onda 1 é caracterizada como trade de abertura. A partir do ponto que o mercado faz um halt, eu já estou partindo para o ponto do trade do primeiro movimento, que aí ele pode tender a fazer o quê? Esse pivô, tá? De alta. E depois nós temos os trades da tarde, que aí é a junção do 4, 5 e ABC, que é o breakout, basicamente, certo? Então, partindo desse princípio, a partir do ponto que o mercado abre, você vai ter a tendência dele estar querendo fazer a movimentação de sua onda 1. Então, você vai ter a marcação principalmente do primeiro candlestick do dia para a continuação desse movimento. Então, para isso, você tem alguns alinhamentos que você vai buscar. O primeiro alinhamento dele é conhecido como o fabuloso 4, que é quando você tem a média móvel de 20, alinhada com a média móvel de 200, alinhada com um gap e alinhada com a principal barra do dia. Então, aqui você tem a média móvel de 200 períodos, a média móvel de 20, elas têm que estar alinhadas, o gap de abertura e a barra de exemplo na abertura. São 4 eventos, por isso que chama Fabuloso 4. Se o mercado se alinhar com esses 4 movimentos, com esses 4 eventos, você tem o trade de saída da primeira barra do dia, onde você tem um padrão de compra,
onde você tem o seu padrão de stop e a projeção do alvo. Você pode definir como Fibonacci, 100%, risco, volatilidade, independente. Você pode fazer vários tipos de alvo na sua estratégia. E aí você tem esse tipo de movimento de Fabuloso 4 disfarçado, né? Que é quando ele deixa disfarçado através de uma barra, por exemplo, com cauda, uma barra com cauda invertida, uma barra de Bull 180, uma barra de Red Bar Takeout. Esse Red Bar Takeout foi o mais próximo aqui do dólar, né? Se vocês observarem a questão do dólar, ele foi o quê? Um Red Bar Takeout no Fabuloso 4. Foi. Não deixou de ser, tá? Mas ainda assim, é um movimento um pouquinho mais esticado. E você tem também os movimentos contra o Fabuloso 4, que aí é quando o mercado, certo, pessoal? Você tem uma situação, por exemplo, dele abrir com um gap mais exaustivo. Então, por exemplo, você tem uma exaustão, um gap maior nessa situação, e aí com esse gap maior, tá? A gente pode ter essa situação de retorno para a média móvel de 20. E aí, com essa situação da média móvel de 20 períodos, a gente tem um retorno que pode acabar aí trazendo dentro do mercado essa situação ali para baixo. Então, isso também é uma coisa bem interessante, tá? E nós temos também aquela condição onde o mercado mostra o Monster Gap, né? Quando o mercado dá aí basicamente um chute de baixa, tá? Ou um chute de alta, que aí foi mais perto da situação que a gente viu ali do índice futuro. Beleza, até aí são os trades da onda 1. Aí a gente entra para os trades da onda 3. Então eu tenho a onda 1, aí você tem a correção da onda 2 e você tem depois a saída para a onda 3. A saída da onda 3 já são trades um pouco mais claro. Por que são trades um pouco mais claro? Porque aí são trades, tá? Que a gente vê o seguinte: o mercado já formou uma impulsão, já tem uma correção e tem uma saída desse movimento, formando o movimento 1, 2, 3, tá? E aí ele pode estar disfarçado como um movimento clássico simples, um movimento clássico metade, um movimento mais atrasado, que é o que a gente chama de range. Inclusive, esse é o mais comum de todos, tá? O mercado pode promover aqueles movimentos mais clássicos que a gente chama afastado, e ele ainda pode frustrar a movimentação desse primeiro movimento, causando o que a gente chama de volta em V, que é muito comum na abertura do pregão. É aí que o pessoal, muitas vezes, acaba errando. Por que o pessoal acaba errando? Porque se você está trabalhando dentro do mercado, tá? A gente tem algumas situações que muitas vezes podem preocupar, ok? Que é o seguinte: você está olhando uma volta em V demais no dia a dia. Nem sempre o mercado tem uma volta em V a todo momento, tá? A volta em V, ela está mais atribuída quando ela falha no contexto de impulso inicial do dia. Aí ele vem uma volta em V. Ou se o mercado deu uma agressão forte e aí retorna, e você tem uma situação de volta em V, tá? Então, cuidado quando você está observando muita volta em V no dia a dia. Até aqui, a gente falou o seguinte: o mercado tem a movimentação de onda 1 e onda 3. E a onda 2? Dá para eu trabalhar na onda 2 no halt? Dá, que é aquela situação do quê? Do halt, né? Aí seria os trades de onda 2 que você tem dentro do mercado. Mas para isso, tá, pessoal? A gente tem que estar bem alinhado com essa situação de halt. Porque tem alguns halts que você vai entrar dentro do mercado que eles podem te indicar um pouco mais de falha, dependendo da situação onde tiver a inclinação da média. Por isso que a gente fala para buscar o halt em combinação perfeita, que é quando a média móvel de 9 e de 20 estão próximas uma da outra, dando contexto de largada e saída dentro do mercado. Aí sim é uma situação mais agradável, tá? E depois, para o período já de um mercado mais consolidado, a gente tem as situações do mercado de breakouts, que é quando o mercado reseta basicamente o movimento, tá? Então, o mercado, 80% do tempo, ele vai andar em lateralização, o mercado não anda em tendência. Então, 80% do tempo ele vai estar fazendo congestão, principalmente no período da tarde, tá? Então, o período da tarde é o que mais tem é congestão. Só que quando o mercado entra na congestão, tem uma coisa boa. Qual que é a coisa boa da congestão? Se ele alinha com a média, é porque ele está prestes a pegar uma tendência 1, 2, 3 novamente.
Então, ele está resetando o movimento. Então, o breakout é como se fosse o encontro da onda aqui 4 e 5 e ABC, tá? Então, o breakout é isso. É o encontro das ondas 4 e 5, ABC, e a saída ou de uma nova onda positiva ou uma reversão, uma quebra da tendência, tá? Então, o breakout, ele vai ser o início de todo o ciclo novamente. Então, isso é bem favorável para quem está acompanhando o pregão no dia a dia, tá, pessoal? Então, esses são os 3 princípios, tá? Que você tem que saber na hora que você estiver operando, principalmente day trade dentro do mercado, certo? Então, eu tenho os 3 principais trades. Quais são os 3 principais trades? É o trade de abertura, o trade do primeiro movimento e depois o trade ali da congestão do breakout, conhecido como trade da tarde. E aí você tentar se posicionar nessa situação. A vantagem que você pode ter nesse caso é fazer uma estatística. Então, dá para fazer uma estatística dentro do mercado para você saber ali aonde dá para trabalhar ou não. Então, é o que a gente fez. E, por exemplo, estatísticas do trade de abertura, elas não são tão fortes, tá? Quanto estatísticas dos trades de primeiro movimento clássico. Então, quando você for trabalhar no dia a dia, quando você for fazer alguma coisa, tá? Seria o seguinte, por exemplo, eu vou fazer um trade de abertura. Qual é a estatística? Pô, talvez não é tão boa. Não, mas eu vou fazer um trade de primeiro movimento clássico. Qual seria a estatística? Aí a estatística é melhor. Tá? Então, tudo isso conta bastante no dia a dia para você estar trabalhando dentro do mercado, ok? Bom, então o dólar futuro eu já posso trabalhar no contexto de trade de range, então eu marco esse topo, vejo se ele vai ter continuação. O índice futuro, como a gente viu, ele deixou aquele contexto do Monster Gap. Monster Gap ele tinha um alvo a 131.415, ele já bateu, ele agora fica com seu segundo alvo na região de 131.270. A gente tem na situação do índice futuro também, ele deixou um padrão de setup VWAP, conhecido ali pela continuação do gráfico de 2 minutos, que também já acabou acelerando um pouco mais nesse contexto. E o dólar agora eu posso esperar o 2 minutos também numa situação de VWAP. Ele ainda não tinha deixado um pivô, né? Só que agora parece que já deu uma enfiada na VWAP. Enfim, beleza. E vamos esperar aí os próximos movimentos dentro do mercado, beleza? Ó, seguinte, tá? 19 não são 20. O pessoal que está acompanhando a gente dentro do YouTube, eu vou pegar o link aqui para quem quiser baixar o material gratuito. O pessoal do projeto já tem. Então, deixa eu pegar aqui o link. E vocês estão tendo aí o curso de verão. O curso de verão é 100% gratuito. Tem aula nova saindo essa semana. Inclusive, a aula dessa semana vai ser uma aula detalhada do Fabuloso 4, tá? E depois também tem a aula do primeiro movimento e assim sucessivamente. Deixa eu pegar o link para vocês baixarem o material gratuito. Na hora que você colocar, ele já vai abrir na própria...